Fala, meus irmãos, tudo bem? Aqui estamos para mais uma lição da nossa escola bíblica e hoje vamos falar da última lição dessa revista aqui, de Marcos, apresentando Jesus como servo, e hoje chegamos à última lição dessa revista, lição de número 13. Assunto da lição diz: Glória e triunfo do servo, baseada no capítulo de número 16 do Evangelho segundo Marcos. O texto áureo da nossa lição diz assim: Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Marcos capítulo 16, verso de número 6. A nossa verdade prática diz assim: ser cristão é seguir as pegadas do Cristo ressurreto, confiando naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E a nossa leitura bíblica está no capítulo 16. Vamos ler todo ele, que tem 20 versículos, do verso 1 ao 20. A versão que eu vou ler é a NAA. E eu vou colocar o texto na tela também para você acompanhar. Diz assim o texto: Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo, e indo eles o anunciaram aos demais. Mas também a estes dois eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam a
Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa lição ela está baseada em 3 tópicos. Primeiro tópico, ressurreição, vai falar sobre amor transbordante, Cristo vive e primeiras testemunhas. Segundo tópico, aparições, vai falar sobre a transformação, a incredulidade e diversas aparições. E o terceiro e último tópico fala sobre a ascensão, que tem a grande comissão, a destra de Deus e os sinais. Antes de iniciarmos a nossa lição, desde já eu quero agradecer você por nos acompanhar durante essas 13 lições, 12, né, com essa 13. Muito obrigado por nos acompanhar. A você que já é inscrito no nosso canal, que já nos acompanha, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Se você é novo por aqui, eu quero te pedir, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like para nos ajudar, para fazer com que esse vídeo seja relevante aqui para o YouTube. E também, muito importante, você compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Pode jogar no grupo da igreja, pode jogar lá no WhatsApp, no seu Facebook. Espalhe esse vídeo para que outras vidas sejam edificadas na palavra de Deus. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós temos semanalmente 2 vídeos de escola bíblica. Estamos estudando essa revista aqui, que finaliza hoje, Marcos apresentando Jesus como servo. Se você entrar aqui no nosso canal, tem uma playlist com todas as lições dessa revista. Estamos estudando também essa outra revista aqui, que fala sobre a justiça divina, baseado no livro do profeta Ezequiel. Semanalmente também nós postamos as aulas dessa revista aqui. E no próximo trimestre, no próximo domingo, né, no primeiro trimestre de 2023, nós vamos iniciar estudando essa revista aqui, ó, que fala de Juízes e Ruth. Isso dentro do programa da PEC, que é do Campo de Belém, do qual eu faço parte, né? A PEC é o Programa de Educação Cristã Continuada, que tem uma grade curricular que durante um ciclo nós estudamos toda a Bíblia. E nós também estudamos as outras revistas da Escola Bíblica, que é da editora CPAD, também nós estudamos, tem aqui no canal. Fora isso, diariamente, todos os dias, às 6 da manhã, nós temos um vídeo aqui no canal chamado Oráculo. Esse vídeo é uma palavra de Deus curta, de 3 minutos, 2 minutos, para edificar a sua vida, para você meditar durante o seu dia e já começar o dia com a palavra de Deus direcionando tudo aquilo que você for fazer, tá bom? Então, muito importante você se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações para você ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui. Correto? Tudo bem? Então é isso, meus irmãos. Entrando na nossa lição, a introdução diz assim: no último capítulo do Evangelho de Marcos, o servo sofredor rompe os grilhões da morte, restaura a comunidade de discípulos e assenta-se triunfante à destra do Pai. A narrativa demonstra que Jesus vive e reina para todos, sempre tendo toda a autoridade nos céus e na terra. Essa é a realidade atual, onde Cristo está assentado à destra de Deus, né, à direita do Pai, e de lá intercede por nós. Aqui no capítulo 16 de Marcos, no qual se baseia a nossa lição de hoje, nós vamos falar a respeito do fim do ministério terreno de Cristo. Tendo consumado a sua obra, ele sobe aos céus, é assunto aos céus, né, e senta à direita de Deus. Mas nós vamos falar aqui nessa lição a respeito da ressurreição, das aparições e de outros assuntos relacionados a isso, né? A incredulidade dos discípulos, as aparições de Jesus, enfim. O primeiro tópico é a ressurreição e o primeiro ponto é amor transbordante. Diz assim: todos os discípulos abandonaram Jesus, mas existiam mulheres de fidelidade exemplar, serviram-no durante todo o seu dinâmico ministério e também se dispuseram a acompanhar tanto a agonia da cruz quanto
o silêncio do sepultamento. Entre os discípulos que acompanhavam e serviam Jesus, haviam também muitas mulheres que também serviam ao Senhor, acompanhavam Jesus por onde ele andava, né? Acompanhando ele e os servindo durante todo o seu ministério. Inclusive, a Bíblia vai dizer que muitas mulheres bem-sucedidas serviam ao Senhor, o acompanhando nas suas viagens, no seu ministério e fornecendo recursos financeiros, financiando o ministério de Jesus. Então, nós percebemos aqui, nesses textos de Marcos, que as mulheres, além de financiarem o ministério de Jesus, eram discípulas fiéis ao Senhor. Mais até que os homens, porque os homens o abandonaram durante aquele episódio do Getsêmani e posterior também no episódio da crucificação. Os discípulos abandonaram Jesus, fugiram, mas as mulheres estavam ali em todos os momentos. O segundo ponto aqui é Cristo vive. Para impedir a entrada de ladrões ou animais, os jazigos eram fechados com rochas circulares. Mas ao chegarem, surpreendem-se. A pedra já estava removida. Em Marcos, a menção que a pedra era muito grande, verso de número 4, implica que a rolagem da rocha foi obra divina, percepção confirmada também e detalhada por Mateus, inclusive relatando o desmaio dos guardas que vigiavam o sepulcro de Jesus. Mateus 28, verso 2 a 4. Focando em apenas um dos anjos, Lucas 24, 4, Marcos anuncia com extrema simplicidade um evento chave do cristianismo. Ele ressuscitou, não está mais aqui. A morte não tem poder para vencer a vida. Deus o ressuscitou. Jesus é o Filho de Deus, Salvador e Senhor. Aqui então, nós temos um episódio que é crucial, fundamental para o cristianismo. Não somente a morte de Jesus por nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados, mas algo que também é muito importante, a ressurreição de Jesus. Vencendo então a morte, mostrando que Cristo tem poder sobre o inferno e sobre a morte. A morte não pôde vencê-lo. Como o homem morreu para pagar os nossos pecados, assumindo a nossa culpa, mas também como Deus, ele ressuscita, tendo autoridade e poder sobre a morte, se cumprindo o que estava em João 11, 25, que Jesus diz que ninguém tira a vida dele, mas ele mesmo, de boa vontade, a dar. Ele tem poder para dar e tem poder para tomá-la de volta. Então é o que acontece aqui. E atualmente, Cristo vive. Ponto 3, primeiras testemunhas. Afirmada a ressurreição de Cristo, o anjo convida as mulheres a ver o sepulcro vazio, verso 6, e em seguida proclama a palavra cheia de encorajamento: ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. O pecado entrou no mundo pela mulher, mas por ela vieram o Salvador e a primeira propagação da ressurreição estonteante, sabedoria divina. Então aqui tem, né, esse importante fato por uma mulher e também pelo homem, né? Entrou o pecado no mundo, mas a mulher que pegou a fruta e comeu. E aqui aparece como uma remissão da mulher, né? Como se a restauração também viesse através de uma mulher, pois foi Maria que deu à luz a Cristo. E após a ressurreição do Senhor, as mulheres são as primeiras a chegar ali no sepulcro e também são as primeiras a pregar o Evangelho, a trazer a boa notícia que Cristo vive e está e foi ressuscitado dentre os mortos. Então, elas também têm essa função, esse privilégio de serem as primeiras a pregar o Evangelho de Deus. Segundo tópico aqui vai falar a respeito das aparições. E o primeiro ponto é a transformação. Depois de algum tempo
de reflexão, Maria Madalena é a única que consegue romper esses duros limitadores e correr para contar a Pedro e João o que havia descoberto. João 20, verso 2 ao 10. Demorando-se um pouco no túmulo, depois que eles partem, nesse instante o próprio Senhor aparece, propiciando-lhe encontro memorável. Maria Madalena é a primeira a encontrar-se com o Jesus ressurreto. Sim, justamente ela de quem o servo outrora havia expelido 7 demônios. Eis o milagre da transformação que aquela que um dia aninhou dentro de si diversos seres malignos, agora portará as boas novas da ressurreição de Cristo. O Evangelho não é uma ideia, nem uma filosofia, mas é o poder de Deus. Então olha que maravilha, Maria Madalena, sendo a primeira mulher a encontrar com o Senhor Jesus, tem o privilégio de pregar o Evangelho e de trazer a boa notícia para os discípulos, para Pedro e para João, que também eram discípulos, mas que Pedro, a gente sabe que estava desviado, afastado, havia negado ao Senhor e se desviado dos caminhos. Então aqui há um importante evento de transformação acontecendo na vida de Maria, a qual antes era endemoniada, agora é cheia do poder de Deus e fala a respeito do Evangelho. Segundo ponto aqui é a incredulidade. A postura ousada de Maria Madalena contrasta com a reação insistentemente cética dos discípulos. Desprezam o testemunho de Maria Madalena e das demais mulheres. Também não creram no testemunho da dupla que encontrou com o Senhor no caminho de Emaús. Então a incredulidade ela já vem estando presente na vida das pessoas desde muito tempo, Desde muito tempo. A incredulidade nos impede de perceber as verdades espirituais que estão diante de nós. Embora que há muito Jesus já havia falado, ensinado que iria morrer e que iria ressuscitar. Muitas vezes falou isso aos discípulos. Aqui, quando acontece o fato, quando se cumpre aquilo que Jesus havia dito, eles não creram. Eles permaneceram incrédulos e desprezaram a palavra daqueles que tinham estado com Jesus e que traziam a mensagem de sua ressurreição. Então isso acontece hoje também, na atualidade acontece. A gente crê que Jesus existe, crê que ele ressuscitou dos mortos, crê que ele morreu pelos nossos pecados e nós pregamos isso, muitos creem, mas muitos também não creem e desprezam o Evangelho. Então isso não é novo, isso é muito antigo, desde a era do próprio Cristo. E qual é o nosso papel? Continuar pregando. Ponto 3 aqui são diversas aparições. Após ressurreto, aconteceram registros na Bíblia, pelo menos 11 eventos de aparição de Jesus, antes de sua ascensão, subir aos céus. Aqui nós vamos falar várias referências de alguns deles, tá bom? Confira Maria Madalena, João capítulo 20, verso 14 ao 18, ao grupo de mulheres, Mateus capítulo 28, verso 9 ao 10, a Pedro, Lucas capítulo 24, verso 34, 1 Coríntios capítulo 15, verso 5, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, verso 13 ao 35, aos discípulos em Jerusalém, Lucas 24, do verso 36 ao 43, João capítulo 20, do verso 19 ao 23, a Tomé e a outros em João capítulo 20, verso 24 até o 29, aos 7 junto ao lago, João capítulo 21, do verso 1 ao 23, aos discípulos no monte, Mateus capítulo 28, verso 16 ao 20, a 500 seguidores, 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, a Tiago, 1 Tiago, 1 Coríntios capítulo 15, verso 7, e aos discípulos quanto da ascensão, Lucas 24, do 44 ao 53, e Atos capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. As aparições de Cristo foram centrais para a pregação
da igreja primitiva. Atos capítulo 2, verso 32, capítulo 3, verso 15, capítulo 10, verso 41, capítulo 13, verso 31 e para também o seu ensino, 1 Coríntios capítulo 15, do verso 5 ao verso 8. Jesus promoveu essas aparições durante um período aproximadamente de 40 dias, conforme Atos capítulo 1, verso de número 3. Então são algumas das referências que nós compilamos aqui para trazer a vocês com relação às aparições, às diversas aparições de Jesus. Ponto 3, e é o último tópico da nossa lição, tópico 3, a ascensão. E aqui o primeiro ponto é a grande comissão. Uma vez cumprido o seu ministério terreno, Marcos capítulo 1, do verso 14 ao 15 e do capítulo 10, verso 45, não havia mais razões para Jesus permanecer fora de sua casa. João capítulo 14, verso 2 e 3. Antes, porém, o Senhor restaura a comunidade de discípulos, bem como sua chamada missionária. Lucas capítulo 6, verso 7 ao 13. Constituindo-os, enfim, como seus genuínos embaixadores nesta terra. Isaías 61, 2 Coríntios capítulo 5 e 1 Pedro capítulo 2. Com efeito, a palavra deve ser pregada a todas as criaturas em todo o mundo. Verso 15. Discípulos de todas as nações deverão ser formados e batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui é a grande comissão, onde Jesus comissiona a todo aquele que crê, a todo aquele que faz parte do reino de Deus. E eu pergunto, você faz parte do reino de Deus? Você é um discípulo de Jesus? Se sim, então é sua responsabilidade pregar o Evangelho e formar discípulos de todas as nações. Pregue o Evangelho a toda criatura. Segundo ponto aqui é a destra de Deus, lugar onde Jesus está atualmente. As aparições e desaparições de Jesus depois da ressurreição foram instantâneas. João capítulo 20, verso 19. A ascensão, porém, foi gradual. Atos capítulo 1, do verso 6 ao 11. Sua partida da terra deu-se com uma lenta e emocionante subida, assim como sua entrada ao mundo foi uma descida. Efésios capítulo 4, verso 9 e 10. Igualmente como a sua entrada no mundo foi sobrenatural, assim também foi a sua partida. Jesus veio à terra por um milagre, através de um milagre. Nasceu de uma virgem sem ter relações sexuais, ela sendo virgem, concebeu através do Espírito Santo a Jesus. Por isso também Jesus é chamado de semente da mulher. E isso foi um milagre. E a sua partida desta terra, entrou no mundo através de um milagre e também saiu do mundo através de um milagre, subindo aos céus à vista de todos aqueles que estavam presentes. E o último ponto aqui, ponto 3, fala a respeito dos sinais. Diante de tão imensa glória, poder e autoridade, não nos espanta saber que, com a obediência dos discípulos em pregar o Evangelho por toda parte, o Senhor tenha cooperado fielmente com eles, confirmando a palavra por meio de sinais. Verso 20 e Mateus capítulo 11, verso 5. Até hoje, quando a igreja proclama a mensagem de Deus, o próprio Deus se encarrega de confirmar essa mensagem com a manifestação do seu poder. E aqui nós temos algumas referências que falam disso, João capítulo 14, verso 12, Atos capítulo 1, verso 8 e 9, 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 4 e 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso de número 5. E aqui, então, nós entendemos que a grande responsabilidade da igreja é pregar o Evangelho, é fazer com que essa mensagem seja conhecida no mundo todo. Existe uma profecia que o próprio Cristo falou, que antes dele voltar, o Evangelho seria pregado em todo o mundo. E a igreja é o agente responsável por essa missão. Você tem pregado o Evangelho de Jesus? Quanto mais você prega, quanto mais pessoas você alcança através da palavra de Deus, não é converter, é pregar o Evangelho. A sua responsabilidade, a sua missão é pregar o Evangelho.
Conversão é ato divino, é ação do Espírito de Deus. Mas o pregar o Evangelho é nossa responsabilidade. Então, quanto mais você prega, quanto mais eu prego, mais pessoas recebem o Evangelho, mais pessoas são edificadas e mais se aproxima a vinda do Senhor por se cumprir a sua palavra. Então, que a gente possa estar cada vez mais empenhado nessa tarefa, porque é algo fundamental e muito importante. Jesus falou que toda a autoridade foi dada a ele. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é um grande mandamento, não é uma sugestão, não é uma opinião, não é um conselho, é um mandamento e precisa ser obedecido. Naquele grande dia, o Senhor nos chamará e nos fará prestar contas de tudo aquilo que temos feito, inclusive se pregamos ou não a sua palavra. Eu e você somos testemunhas de tudo isso. Então, como testemunhas fiéis, devemos testemunhar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tenho certeza que você tem experiências com Deus, tenho certeza que você só está aqui porque um dia Jesus morreu na cruz para pagar o preço do seu pecado. Então que você possa testemunhar isso para as outras pessoas também, para que elas creiam e possam ser salvas pelo sacrifício de Jesus. Amém? A nossa aplicação pessoal diz assim: temos o mais poderoso Senhor e a mais poderosa mensagem. Portanto, deixando de lado todo medo ou timidez, preguemos com ousadia o Evangelho de Cristo a tantos quantos estiverem ao nosso alcance. Às vezes as pessoas têm dúvidas a quem elas devem pregar, né? A todas as pessoas, a todos aqueles que estão ao seu alcance. Você foi colocado neste lugar onde você está por Deus. Só você tem esse círculo de amizade que você tem. Deus colocou você aí estrategicamente para que você alcance essas vidas que estão ao seu redor. Então, todos aqueles que te conhecem, que eles possam também conhecer a Cristo através da sua vida. Responde aqui nos comentários o nosso questionário. Primeira pergunta: culturalmente, qual o problema para que as mulheres testemunhassem a respeito da ressurreição de Jesus? Segunda pergunta, segunda lição, qual a primeira pessoa que se encontrou com o Senhor Jesus ressurreto? Terceira pergunta, depois da ressurreição, durante quantos dias Jesus promoveu aparições antes de ser elevado às alturas, conforme Atos capítulo 1, verso 9? Deixa as respostas aqui nos comentários. Mais uma vez eu te peço, deixa o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos para que outras pessoas sejam edificadas através da palavra de Deus. Beleza? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Fica na paz e até a próxima aula.